Boa noite, seres de luz, seres das estrelas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ser das Estrelas. Continuando com a nossa série Meu Despertar, Minha Transformação, nós trouxemos hoje uma querida, que é a nossa Kiara. Ela vai nos contar um pouco da sua trajetória, de como foi, como ela se sentiu, foi que ela percebeu ao longo dessa jornada. Então, Kiara, meu amor, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, olá, gratidão a todos que estão aqui. Gratidão a Beth, querida, um ser, assim, maravilhoso, de total luz, assim. Na minha vida, a Beth foi um anjo que apareceu, um anjo encarnado. E sou muito grata a todos que estão aqui, porque sabemos que o objetivo é contribuir com, assim, na verdade, a expansão da consciência, mas também contribuir para que todos se sintam melhor, se sintam em casa com os seus processos, né? Às vezes a gente passa por algumas coisas ao longo do caminho espiritual e ouvindo algumas pessoas contarem a sua, né, a sua trajetória, a gente fica mais empolgado, fica mais tranquilo. Isso também aconteceu comigo. Nosso objetivo é estar sendo essa contribuição, né? Sendo uma parceria, uma parceria na espiritualidade, né? Sabendo que os processos são individuais, cada um passa Com pelo seu certeza. despertar de uma forma, e por isso nós Uhum. estamos trazendo aqui várias pessoas, cada uma trazendo a sua experiência, e você pode se conectar mais com a história de um, com a história de outro, mas sabendo que a sua história é a sua história, que ela é criada a partir das suas escolhas, o que você escolhe experienciar aqui, neste momento. Então, conta um pouquinho para a gente, Exatamente. cara, quando foi que você percebeu que estava mudando e que isso era Uau! despertar? Vamos lá. Eu até vou falar aqui que eu acho interessante. Eu contei para a Beth que eu fui tentar assim fazer um resumo, alguma coisa sobre a minha jornada. Eu escrevi uma coisa, apagava e tudo mais. Aí depois eu pensei, não, quer saber? Vamos lá, vamos deixar vir de forma natural, com a espiritualidade assim apoiando, porque a gente nunca consegue descrever tudo, né? Então a gente também tem que descrever algumas coisas que são mais importantes ou que são mais interessantes para quem está vendo. Bem, o meu processo de despertar, ele foi bem conturbado, na verdade, né? E digo isso sorrindo porque hoje eu sei que tudo que aconteceu tinha um propósito maior, tinha um objetivo maior. Mas por muitos anos eu me senti vítima das situações da vida. Por quê? Porque eu nasci numa família completamente cética, uma família que não acreditava em nada. E tudo bem, e depois eu fui entender que isso faz parte do processo evoluir essa família, por isso que foi assim. Então, eu era uma criança muito sensitiva, eu sentia toques na minha pele, eu tinha dificuldade de dormir de noite, porque eu sentia toques, mas ninguém entendia, né, o que era aquilo, né? E assim, indo, meus irmãos não sentiam nada, minha mãe achava estranho certas coisas, eu falava algumas coisas que não faziam sentido às vezes, eu falava que eu vi um anjo, por exemplo, do lado da minha cama, e todo mundo se assustava. Eu entendo hoje por que se assustava, mas para mim aquilo ali era normal, eu achava que estava todo mundo vendo, né? Então eu fui uma criança assim que foi difícil, sabe? Eu acredito que os meus pais sempre tiveram dificuldade, porque eu acho que eles gostariam que eu fosse um pouquinho mais normalzinha, sabe? Mas a espiritualidade veio bem desperta. Enxergava poucas coisas, mas eu sentia muita coisa. Então, quando eu ia na casa de parentes, eu até hoje tenho essa
sei lá, essa percepção muito aguçada, eu leio a energia dos ambientes. Então, às vezes, eu chegava na casa de alguém e ficava doente, e ficava quieta. Às vezes, eu chegava na casa de alguém e pulava, cantava, dançava. E para os meus pais aquilo era muito estranho, né? E é estranho, claro, né? Então, assim, tudo isso foi acontecendo, foi se desenvolvendo, e eu admito que depois dos assim, quando a gente começa a ficar mais, digamos assim, mais sabendo o sentido das coisas, eu comecei a entrar num processo de me sentir excluída, né? Porque a minha família era toda muito parecida entre si, né? Os meus amigos da escola, as pessoas gostavam de coisas assim, que eu era diferente, eu coisas que não é muito da idade. Eu achava que tinha um propósito maior e eu comecei a entrar num desespero de buscar a Deus. E eu achava que Deus estava fora de mim. Então, eu estudava numa escola católica, daí eu fui para uma imersão num convento de freiras por 2 semanas, rezando e fazendo aquilo que Deus estava lá. Voltei, Deus não estava para mim, não estou dizendo que, né? E aí eu estava assim numa jornada, eu queria saber. E aí depois eu comecei a ler livros espíritas, né? Com 15 anos já estava lendo Nosso Lar, e aí eu segui numa sequência de ler e descobrir. E aí tudo bem, então, só que daí com 17 anos, no vestibular e tal, eu começaram a ficar tensos, porque eu entrei numa ansiedade muito grande, e eu acho que pela sensibilidade de sentir tudo, eu acabava captando o nervosismo de todos os meus colegas. Isso era interessante, porque eu não sabia porque eu ficava mais nervosa que todo mundo, mas depois eu entendi que eu tinha essa coisa de sensitividade muito forte e eu não sabia controlar aquilo, não sabia, né? Então foi aos 17 anos que eu acredito que a coisa ficou muito forte, eu entrei em depressão profunda e com síndrome do pânico e ansiedade generalizada. Como isso foi na década de 90, não se tinha muita internet popular, ninguém sabia o que era depressão, nem ansiedade, ou melhor, era uma coisa muito restrita. E os meus pais não acreditavam nisso, tudo bem, muita gente não acreditava. Então, eu fiquei com aquelas coisas, elas eram horríveis, na verdade. A dor que eu sentia no meu peito era indescritível. E eu achava assim, eu não vou conseguir ficar com isso por mais de 1 semana. Mal sabia eu que eu ficaria com isso por mais de 15 anos, né? Mas naquela época eu não sabia que seria assim, né? Então a depressão, ela veio para gerar um desconforto. Eu não fui ao médico, meus pais não, né, não acreditavam e eu fiquei perdida, né? E é aí que todas essas coisas vieram à tona sobre eu ser diferente, sobre eu parecer que não era da minha família, sobre a minha família ser tão perfeita e eu me sentir, sei lá, estranha. E como o processo de depressão, quem teve depressão vai entender, ele é um processo porque outras doenças crônicas que têm comprovação através de exames, elas são mais compreendidas pelas pessoas. Mas a depressão, ela é muito abstrata. Então, ela acaba sendo uma coisa muito interpretativa. Então, a maioria das pessoas acaba indo para aquele lado de do que elas têm como compreensão para dizer o que é. Então, você, com depressão, acaba escutando muitas coisas, né? Isso é fingimento, isso é preguiça, isso é sem vergonhice, isso é besteira, e etc, 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 né? Então, a depressão te deixa solitária. E foi o que aconteceu comigo. Nesse processo, eu fui obrigada a escolher entre ir embora, né? Eu não gosto de usar a palavra suicídio, então vou usar ir embora ir embora ou tentar sozinha buscar alguma coisa. Então, eu comecei a buscar, primeiro de cara, na espiritualidade, porque eu já tinha isso aberto em mim.
Então, eu comecei a ir em centro espíritas, fui em muitos centros espíritas, fiz uma série de desobsessões, ajudava, mas depois, né? Depois eu fui buscar em religiões, né? Fui buscar. Depois eu comecei a gostar mais do esoterismo, assim, mais wiccan, me tornei uma bruxa. E foi linda essa parte da bruxaria, sabe? O que eu queria, na verdade, era me autodescobrir, me autoconhecer, porque eu sabia que a partir do meu autoconhecimento e de controlar todas essas coisas esotéricas, digamos assim, eu me curaria, né? E eu precisava descobrir, então eu estava lá buscando fora, né? Eu acho que talvez seja uma tendência minha, né? Então, assim, na bruxaria foi muito interessante. Eu conheci sobre as ervas, eu conheci sobre cartas, eu aprendi a jogar tarô, eu aprendi astrologia, eu fui aprendendo limpezas, banhos maravilhosos. A gente tinha os rituais, os sabás. Então, a gente ficava em volta de uma fogueira. E a minha iniciação foi mais rápida, porque uma das bruxas teve que sair e eu me tornei a bruxa do Oeste. Então, eu invocava os guardiões do Oeste e os mestres da água. Então, foi muito linda essa jornada, foi muito linda mesmo. Só tinha mulheres, isso era bom, porque era super feminista. Eu me sentia bem, sabe, naquele ambiente. Só que daí começaram a acontecer algumas coisas, algumas pessoas estavam usando aquilo mais para benefício próprio, não para ajudar as outras pessoas. E aí eu comecei a discordar um pouco e também fui atrás do meu próprio caminho. Então eu entrei na Gnosis, que é uma religião esotérica, né? E ali tem muitos estudos sobre o despertar da consciência e o acordar da Matrix. Então, ali foi uma coisa bem interessante, porque eu fui fundo nos estudos, me tornei uma palestrante, né? Me tornei professora. E ali aprendi muita coisa sobre o despertar da consciência, sobre a Kundalini, sobre coisas aqui eu não posso contar tudo, porque é hermética, né? Tem as herméticas da Gnosis, então tem coisas que a gente pode que não. Mas ali na Gnosis eu descobri muitas coisas lindas, né, sobre o despertar da consciência e sobre toda essa ideia de que isso aqui às vezes pode ser uma ilusão, né? E interessante, tudo contribuiu para o meu caminho, né? E paralelamente a todas essas buscas espirituais, eu estava também fazendo diversos tratamentos para depressão, né? Eu fiz tratamento convencional, eu tomei remédio, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogas. Depois eu fui para a área holística, porque eu achava que era ali que eu ia resolver e eu estava certa, depois eu vinha descobrir. E aí eu comecei a fazer uma série de terapias holísticas, eu fiz cristaloterapia, eu fiz, uma série de terapias holísticas e logo depois, normal, né, eu comecei a fazer cursos de terapias holísticas, né, e fiz inúmeros, como muita gente, né, que eu percebi que ali tinha muita coisa interessante, porque a holística ou a quântica, como foi a terapia que conseguiu conciliar a parte, digamos, biológica ou química da depressão, digamos assim, corporal, com a parte espiritual, porque para mim aquilo era uma coisa que vinha do espiritual, principalmente. Então a holística me trouxe essa visão e foi maravilhoso, porque foi através das terapias holísticas que eu consegui buscar a cura. Mas, claro, lembre-se, a terapia holística não vai te curar e o terapeuta ele não vai te curar. Ele vai te dar ferramentas, ele vai ser um colaborador da tua cura, do teu despertar e do teu... Mas tu vai ter que querer profundamente e se autoconhecer. Tu vai ter que querer profundamente se curar. Então, aquilo ali foi uma ferramenta riquíssima para mim, riquíssima. Mas eu admito que a depressão
continuava ali, dando seus pitacos, né? E aí teve momentos em que aconteceram algumas coisas na vida em que eu, digamos assim, baixei muito a minha vibração e fiquei muito mal, né? E aí houve uma tentativa de ir embora novamente, né? E quase que eu consegui. Então, a gente passa por isso, eu acho que isso faz parte também do caminho de despertar, porque a minha noite escura da alma, ela foi assim, ela vinha, parava um pouquinho, porque eu acho que os mestres sabiam que eu não ia aguentar toda ela junto. Depois ela vinha de novo. Então, quando eu entrava na noite escura da alma, tudo perdia o sentido para mim. Estar aqui na 3D a vida não tinha nenhum sentido. Isso aqui era tudo uma repetição de atitudes, de comportamentos, de padrões que não ia levar em lugar nenhum. O sentido estava lá do outro lado para mim, lá na espiritualidade, lá depois da morte. E era aí que eu ficava numa armadilha, achando que eu deveria ir para ser feliz, ao invés de ficar aqui, aprender, transcender, para depois poder passar para os outros. Mas eu não sabia disso, né, Beth? Tu sabe como é que é, né? Então, o que que aconteceu? Eu, em 2012, depois de 2015, mais específico, nesse andar da carruagem, eu entrei na universidade, fui geóloga, depois me formei, fui no meio científico, porque eu acho que eu queria, assim, ver se eu conseguia me encaixar, assim, na 3D, sabe? Então, eu fui lá, fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhei, no caso, como pesquisadora, né, na área de geologia, e eu comecei a ficar doente feio. Eu comecei a, quanto mais eu entrava no mundo 3D de cabeça, assim, que agora eu vou ser normal, porque eu me achava que eu não era normal, né? Então eu queria ser normal. Agora eu vou conseguir. Aí eu começava a ter coisas estranhas, tá? Enxaqueca daquelas lancinantes, daquelas que eu ia para o hospital ficar com um negócio na veia para conseguir respirar, porque era um absurdo. A minha coluna começou a ter graves problemas de não conseguir levantar da cama. E aí eu comecei, queria continuar, é meu trabalho, é minha carreira, minha carreira, minha carreira. Mas eu não conseguia continuar. E daí eu senti, sabe, que talvez a espiritualidade estivesse tentando me mandar um recado através desse monte de dores corporais que me deixavam na cama muitas vezes. Então, eu pensei, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Ó, demorou, hein? Acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí eu comecei a perceber que eu queria muito pelo dinheiro, pelo sustento, por tudo que eu precisava. Eu nunca tive, desde criança, assim, uma vida confortável financeiramente. Sempre foi muito difícil. Então, eu queria, né? E estava me trazendo um retorno financeiro. Mas eu vi que eu não ia conseguir chegar, sabe? Eu provavelmente estaria desencarnando devido a tantas doenças, dores e muitas coisas que eram insuportáveis. Eu tomava muito remédio, então, assim, eu lembro que parte do meu salário, talvez uns 40%, eu pagava remédios. E remédio para tudo que era coisa. Então, puxa, eu acho que não está certo isso aqui, tem alguma coisa errada. E, paralelamente, eu continuava os meus cursos, minhas coisas espirituais, e eu percebi que era lá que eu me sentia viva. Quando eu estava nos cursos, quando eu estava trabalhando com as pessoas energeticamente, quanticamente, terapeuticamente, eu me sentia viva. Eu sentia que eu estava no lugar certo, eu sentia que eu fazia parte da Terra e que eu não precisava ir embora. Eu fui obrigada a parar tudo
e escolher, porque eu não podia mais continuar. E foi interessante porque a maioria das minhas terapeutas não conseguiu compreender isso. Então, todas elas diziam: fica metade fazendo o teu trabalho 3D, né, geóloga, e a outra metade tu é terapeuta, por causa da grana, né? Só que eu tentava explicar que eu não tinha essa opção, porque o meu corpo rejeitava. Cada vez que eu me sentava para estudar para concurso, alguma coisa assim, o meu corpo paralisava inteiro. E foi bem doloroso, assim. E aí eu tive que, em 2015, escolher, porque a coisa já estava ficando muito feia. E aí eu fui para um curso em São Paulo, uma imersão, um curso de cura reconectiva com era um médico, mas ele descobriu uma nova forma de cura reconectiva. E ele curso de imersão também, e lá eu fiquei imersa naquelas frequências de luz, e foi aí que a chave virou de vez. Ela já estava querendo virar há muito tempo, né? Minha chave foi virando aos poucos. Mas ali em 2015, a gente também já estava na transição com tudo, né? Eu já estou ouvindo o Cryon muito, muito mesmo. E o Cryon, assim, veio como uma espiritualidade gigantesca para mim. Então, junto com o Cryon e junto com esse curso, que foi muito forte, é um curso muito poderoso, aí eu escolhi. E aí me tornei, larguei tudo, larguei financeiramente o que eu tinha, que era bem próspero, e fui para ser terapeuta e começar uma carreira aos 30 e poucos anos, né? E eu não me arrependo, passei por muitas dificuldades financeiras, não digo que todas, né? Mas eu precisava encontrar a minha missão. E eu descobri que a minha missão não era aquela. Ou talvez fosse naquele momento, e depois eu ia precisar trocar. Eu disse até para um médico isso, que às vezes eu tenho a impressão de que eu reencarnei no mesmo corpo, porque a Kiara chegou e eu não conseguia mais nem usar o meu próprio nome, meu nome de batismo, porque era tudo diferente. Eu assumi a minha verdadeira versão e eu precisei entrar nela com tudo, né? Muitas críticas são feitas pela sociedade quando você faz isso. Não se preocupe, as pessoas não compreendem, elas têm uma tendência a te colocar numa caixinha do que é correto. O que é correto? Estudar, fazer faculdade, ganhar dinheiro perante a sociedade, ganhar dinheiro com o curso da faculdade que tu fez e avançar nesse curso, ganhando mais dinheiro, depois se casar, depois ter filhos, depois ter netos, né? Então, assim, quando tu sai dessa caixinha e vai fazer alguma coisa diferente, as outras pessoas se sentem incomodadas. Então, não se preocupem com isso. Pode ser difícil no começo, mas depois tu consegue. Por quê? Porque quando tu perceber que tu está escolhendo entre a tua própria vida e a tua própria felicidade e a aprovação dos outros, tu vai entender qual que é mais importante. Vai ficar muito claro para ti. Então, o que eu digo é: se a vida que tu leva dói para ti, se ela machuca o teu corpo, se ela machuca a tua mente, se ela machuca a tua alma, faz uma revisão. Vê se é essa missão de alma que tu veio fazer aqui na Terra. Vê se tu não está indo por um caminho que de repente precisa de uma mudança. Esquece o julgamento alheio. Esquece. Vai o teu coração, entra dentro dele, deixa ele falar e ele vai te dar as dicas. Ele vai te dizer onde que tu deve mudar ou, né, para tu te autoconhecer. E aí que tá, sabe? No momento que tu começa a entrar para dentro de ti mesmo e fazer o percurso que tu veio fazer na Terra, tu sabe que a tua parte de autoconhecimento já foi bem explorada, né? Porque eu sei que em 2015, quando eu decidi
feito tantos processos de autoconhecimento, com tantas terapias, tanto terapias com a ajuda dos outros, quanto terapias, autoterapias dos cursos que eu fiz, eu já tinha me sido, assim, muito... Eu nunca vou parar de me autoconhecer, eu não me autoconheço completamente, isso é um processo que nunca para. Mas para tu chegar e ter coragem de assumir a tua própria maestria, a tua própria missão de alma, tu já tem que estar um pouco mais, assim, dentro da tua própria alma, sabendo quem tu é e o que tu veio fazer aqui. É isso, E vale a pena. Saída 3D, né? Que a gente está imerso Isso. dentro da Matrix, nas caixinhas todas, cumprindo lá, fazendo tique, né? Ah, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Tique. Não tem uma relação de coisas que precisa fazer para a sociedade, né? Para casamento, atender filho, 3D, né? Profissão, né? Vestibular, passei, profissão, né? Completei, arranjei emprego, primeiro emprego, né? Agora eu tenho uma pós-graduação, mestrado, não sei o quê, e a gente vai ticando, né? Casei, tive meu filho, Deus, e por aí vai. Comprei casa, tenho um carro, né? Tudo isso é para atender a sociedade, não é para atender a nossa alma. A gente não, amadurece quando a gente deixa o tique de lado, né? A gente deixa de, como você falou, né? Deixa de prestar conta à sociedade e começa a prestar conta para a gente, né? A gente descobre quem nós somos, porque nós vamos para dentro da nossa alma, para dentro do nosso ser. Aí a gente vai a caminho de descobrir quem nós somos, porque nós viemos aqui para ser felizes. Nós não viemos para sofrer. Essa é uma ideia que nos foi incutida pela terceira dimensão. Mas o nosso destino é a felicidade. Então, se você não está bem, vai lá dentro de você e descobre o que é que te faz feliz. Esse é o seu despertar. O que é que te faz feliz? Então, meus amores, acho que é isso. Kiara, lindo que tu falou, muito obrigada, Beth. Lindo, assim, foi um fechamento, porque tu fez de tudo que eu falei, tu fez parece uma poesia, coisa linda. Obrigada, meu amor, obrigada. Gratidão, Kiara, você pela sua disponibilidade de estar aqui, de contar a sua história, de ser essa contribuição para todos, né? Para se despir diante das pessoas, né? Porque quando a gente conta uma história, a gente se despe. Acontece que nós somos outras, né? É como você disse, em determinado momento deixa de existir aquela pessoa e passa a existir a pessoa verdadeira, que é quem nós somos, né? A gente tira aquela roupa, né, de atender o outro. E quando a gente tira isso, a gente se expõe como verdadeiramente somos, porque o autodescobrimento é isso. É a gente se expor para nós mesmos. E sendo a gente está ocupando o nosso lugar no mundo. Exatamente. É isso que a gente precisa fazer, ocupar o nosso lugar no mundo. Você que está no seu processo de despertar e começa a perceber as transformações na sua vida, se cansar, descanse, mas não pare. Um passo atrás do outro. Não se cobre. Vá no seu tempo, porque ele é seu, não é de ninguém. Você não tem que prestar conta para ninguém se você está indo rápido ou devagar. O processo é seu. Então, aqui fica a nossa gratidão. Que lindo, Beth. Eu me arrepiei toda. Só quero falar. Fale, meu amor. Por favor, a quem estiver ouvindo isso e tiver num momento de noite escura da alma, tiver num momento de desesperança, de tudo mais, por favor, não vá embora. Não vá embora. Eu tive todos os motivos para ir e eu fiquei, e vale a pena, porque agora eu estou podendo contribuir com algumas pessoas através das minhas canalizações, através do meu trabalho terapêutico, amoroso. Eu faço com tanto amor, com tanto coração, e isso não tem preço. Então, tu que hoje está aí sentindo dores, ou que está sofrendo, ou que está querendo ir embora, pode ser que tu tenha uma atividade linda aí na frente, uma coisa maravilhosa para contribuir com os outros, porque só tu vai entender a dor das pessoas que estão nesse processo, porque tu passou por ele.
quanto amor que tu ainda pode dar para o planeta, que tu ainda pode ajudar pessoas e tu vai embora. Não vai embora, não vai embora. Faça como eu. Fique aqui e pegue toda a sua experiência linda e contribua para o crescimento, a felicidade das outras pessoas que ainda estão naquela parte do caminho. Gratidão, Beth. Tem um livro Gratidão. que eu li quando eu estava na Seitonoye, que também foi um momento bem difícil para mim. Quando eu cheguei na Seitonoye, eu estava numa busca interna, né, espiritual muito grande, que dizia assim: o momento mais escuro da madrugada é pouco antes do amanhecer. Então, aí com o que a Chiara falou, se você está no desespero, está muito próximo de você girar a sua chave e de você acender, fazendo o seu processo. Porque o melhor está por vir. 2022 é um ano que as energias estão brilhando. Quando a gente olha e pensa que está tudo de perna para o ar, está. Porque quando a gente faz uma faxina em casa, a gente bota tudo de perna para o ar, para depois tudo ocupar o seu lugar. Então, Com seja certeza. muito bem-vindo, minha gratidão. Você encontra aqui Gratidão. no Instagram como Chiara Chante. E aqui fica o nosso agradecimento ao Comando Estelar da Luz, aos seres das estrelas, aos seres de luz, aos seres da natureza, aos mestres ascensionados e todos aqueles que contribuem amorosamente para a transição planetária. Um beijo no coração de cada um de vocês, uma excelente semana. Nos vemos Gratidão. na próxima semana. Gratidão, Chiara. Gratidão, meu amor.